Pronto, dona Fabiana, já escutei a senhora e tá tudo certo, viu? Doutora, olha, eu tô com ardor no meu dedo, na minha junta, no meu braço, no meu joelho. Eu não consigo dormir bem. Eu amanheço o dia nervosa, eu tô muito angustiada. E além disso, doutora, apareceu uma mancha aqui no meu braço, que ela não estava aqui antes, tá vendo? Sei. E eu tô preocupada. Pronto, eu vou passar uns remédios pra você, um anti-inflamatório e um calmante que vai resolver os seus sintomas. Eu também vou solicitar uns exames de rotina, tá certo? Doutora, esse remédio não vai fazer mal à minha pressão, não, doutora? Não, você vai tomar conforme eu vou prescrever, que aí vai dar tudo certo. E o acompanhamento? Eu volto quando? Se mudar alguma coisa dos seus sintomas, você retorna, tá bom? Próximo. Tá, doutora, obrigada. Nada, querida. Bom dia, dona Fabiana. Eu estava dando uma olhada no histórico da senhora e eu vi que a senhora está utilizando diclofenaco e diazepam há algum tempo, mais ou menos 6 meses, é isso? É, sim. Bom, possivelmente o que desencadeou esse descontrole na sua pressão foi o uso prolongado dessas medicações, tá certo? Porque, principalmente para a senhora ser idosa e ter hipertensão, que já faz a utilização de 2 medicamentos, o uso desses anti-inflamatórios, eles descompensam muito a atividade do rim, que está relacionado com a regulação da pressão, certo? E o diazepam, ele está relacionado com essa sonolência que a senhora disse que a senhora estava sentindo excessivamente. Doutora, eu só queria um remédio para melhorar essas minhas dores, sabe? E doutora Helena disse que eu ia ficar boa com esse remédio e eu acabei acreditando nela. Por isso que eu tô assim, doutora. Eu entendo, dona Fabiana, mas aí agora a gente vai tomar a conduta adequada. Vamos retirar o diclofenaco e vamos colocar outro medicamento para suas dores nas articulações e vamos desmamar o diazepam, certo? Certo, doutora, mas ninguém me falou isso não, sabe? Que isso ia acontecer, porque eu ainda fui atrás da doutora Helena para ela me explicar, só que ela não pôde me atender, ela não quis me atender. Mas, olha, doutora, isso não vai ficar assim, viu? Eu vou denunciar ela, porque eu estou sofrendo muito, sabe? Eu sofri uma queda que estou aqui toda dolorida. Eu entendo, dona Fabiana, é uma situação muito complicada. Agora vai dar tudo certo, tá bem? Eu devia ter insistido, doutora, com outro médico. Mas o pior não é isso, sabe o que é, doutora? Eu procurei ela e mostrei a minha mancha, isso aqui apareceu e ela não examinou. Então, isso aqui, ó, aumentou, apareceu essa mancha diferente das outras, sabe? E tá doendo. Ela estava mais ou menos que tamanho? Pequenininha, doutora. Realmente, se ela estava pequena e em pouco tempo deu essa aumentada, é um aumento significativo de tamanho. Eu vou ser honesta com a senhora. Eu vou pedir uma biópsia da lesão, porque é uma placa bem irregular, tem umas colorações amarronzadas, tem presença de vascularização e tá com uma coloração meio azulada. Então, é uma lesão suspeita e é bom fazer a biópsia, certo? Biópsia, doutora? Isso é sério? Não, a gente precisa fazer para descartar se é ou não a presença de um suspeito melanoma. Mas por hora é só para a gente descartar, certo? Melanoma? Isso não é câncer, doutora? É sim, mas aí, quanto antes a gente diagnosticar, se for realmente, a gente vai tomar a conduta adequada. Pois, doutora, vamos fazer logo essa biópsia que eu quero saber o que é isso, viu? Ótima decisão, dona Fabiana. Vamos prosseguir, certo? Muito obrigada, doutora. Não se preocupe, agora você está em boas mãos. Graças a Deus. Obrigada, vai dar doutora. tudo certo. Eu que agradeço, doutora. Pode entrar.
Bom dia. Bom dia. A doutora Helena se encontra? Não, ela não se encontra agora, mas ela está em cirurgia. Porque eu trouxe aqui, eu sou oficial de justiça, eu trouxe uma intimação aqui para ela. Aí eu gostaria que a senhora assinasse o recebimento. Tá certo. Alô? Doutora Helena, desculpe interromper. É porque eu queria informar que chegou a intimação para a senhora. Depois da sua cirurgia, pode vir aqui receber? Tá certo. Obrigada. Oi, Gabi, você ligou pra mim quando eu tava em cirurgia. A cirurgia foi ótima. Foi? Que Ocorreu foi tudo mesmo? bem? Foi. Essa intimação chegou hoje para a senhora. Como assim uma intimação? O oficial de justiça veio entregar aqui para mim e foi uma paciente que denunciou a senhora. Meu Deus, mas o que foi que eu fiz pra estar sendo denunciada? Eu preciso fazer alguma coisa? A senhora pode assinar e depois tem que comparecer ao julgamento ético-médico. Tá, vou assinar. Ai, obrigada, Gabi. Nada. Bom dia a todos. Iniciaremos o julgamento do processo ético disciplinar, em que figura como denunciante a senhora Fabiana, aqui representada por sua advogada, a doutora Emily, e como denunciada a doutora Helena, representada por seu advogado, doutor Arthur. Como relatora, teremos aqui na mesa a doutora Suzane, como advogado do CRM, o doutor Ângelo, nosso vice-presidente, o doutor Carlos Rômulo, e a nossa conselheira Alexandrina. Bom dia a todos. Consta nos autos que a paciente aqui presente foi atendida pela doutora Helena, que lhe prescreveu medicamentos com posologia inadequada. Alega ainda a autora que houve falta de acompanhamento por parte da médica, negligência médica, pois não realizou exame físico em uma lesão informada suspeita, e bem como houve violação do sigilo médico, resultando em sérios danos à sua vida pessoal e sua saúde. Nesse momento, iniciaremos a defesa prévia da acusada. Dada a palavra ao advogado de defesa, doutor Arthur. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom, para início da defesa prévia, eu vou apresentar de antemão o prontuário da paciente, mas primeiro eu quero ressaltar alguns pontos importantíssimos para esse processo. Queria dizer que a minha cliente é uma médica honrada dentro dessa cidade, com 15 anos de experiência dentro da área dela e que dedicou a vida inteira ao cuidado do paciente, que está enfrentando um momento muito difícil na vida dela, dentro dessa situação constrangedora que está se tornando, e quero reiterar que ela nunca teve intenção de prejudicar a vida da paciente dela. Pois não. Nesse momento, iniciaremos o interrogatório da médica acusada pelos nossos conselheiros. Passo a palavra para a doutora Alexandrina. Doutora Helena, a senhora acredita que a prescrição dos medicamentos foi necessária para a sua paciente? Sim, eu acredito. Então, agora eu dou a palavra para o advogado da CRM, doutor Ângelo. Bom dia, doutora Helena. Em suas orientações, comunicou à paciente sobre o acompanhamento regular, haja visto os efeitos adversos das medicações? Não, eu apenas solicitei que ela retornasse caso os sintomas dela mudassem. Mais alguma pergunta? Senhora presidente, a senhora me permite a palavra? Concedida a palavra. Doutora Helena, você acha que a conduta que foi adotada adequada? Sim, porque o plano que eu fiz foi um plano que foi em conjunto com a minha paciente. Nesse momento, iniciaremos o depoimento das testemunhas do denunciante. Pode se aproximar, doutora Ana Tainá. Eu sou a médica Ana Tainá, que atendeu Dona Fabiana na emergência. E quando ela chegou, ela já apresentava sinais claros de uma saúde prejudicada pelo uso do medicamento, o diclofenaco e do diazepam. Sendo que, quando eu fui ver o prontuário
e o passado da saúde dessa paciente, ela já estava em uso prolongado há 6 meses, fazendo uso de diclofenaco e de diazepam. Além disso, ela apresentava uma lesão na pele que era suspeita e sugestiva de melanoma, e a médica, doutora Helena, não fez o exame físico e não solicitou uma biópsia da lesão. Ainda, esses medicamentos, vale ressaltar que ele tem um efeito muito deletério na função do rim e, consequentemente, na regulação da hipertensão da paciente. Doutora, você consideraria essa conduta adequada com relação à prescrição dos medicamentos e o não exame físico, bem como a solicitação da biópsia da lesão? Não consideraria adequada, pois a prescrição desses anti-inflamatórios, eles têm um efeito deletério na função do rim e com isso vai afetar a hipertensão dela negativamente, como aconteceu. Além disso, a solicitação da biópsia deveria ter sido feita desde o início, pois era uma lesão muito sugestiva, uma placa muito irregular, com coloração muito diferente e deveria ter tido atenção para isso. Mais alguma pergunta ou testemunha? Não, por hora encerramos as testemunhas e o questionamento. Muito obrigada, doutora Tainá. Está liberada. Sendo assim, encerraremos e escutaremos agora a defesa médica, doutora Helena. Eu fiz o que eu achei melhor para o caso da minha paciente. Eu prescrevi as medicações na intenção de aliviar os sintomas dela. Enquanto isso, eu estava esperando sair o resultado dos exames de rotina. Só que, infelizmente, o caso tomou uma proporção que não foi o que eu esperava e nem o que eu queria. E sobre a alegação que violou o sigilo médico? Eu sei que eu errei ao discutir o caso da minha paciente com o chefe dela, mas ele é o dono do hospital, ele queria saber sobre a questão das faltas dela, queria saber se tinha a ver com a medicação que eu prescrevi. Então eu só quis deixar ele a par de tudo. Eu não quis prejudicar a minha paciente, eu só quis ajudar, pelo contrário. Presidente, a senhora me permite a palavra? Concedida a palavra. Obrigada. Bom dia, senhoras e senhores do Conselho. Hoje eu estou aqui para defender minha cliente, dona Fabiana, que confiou a saúde dela à doutora Helena, confiança essa que foi quebrada. Não apenas pelo fato de prescrever uma medicação errada, mas também pelo fato de não ter garantido uma continuidade que garantisse a segurança da minha cliente. Além disso, ela também violou o sigilo médico, que acabou acarretando na perda do emprego de dona Fabiana. E isso vem gerando muitas crises de ansiedades recorrentes. Então, eu peço hoje que vocês vejam que a doutora Helena, ela é culpada pela negligência e que vocês recomendem uma compensação justa e uma pensão vitalícia pelo dano à saúde dela e à dignidade. Eu também peço a vocês que vejam além das alegações. Eu peço que vocês vejam e entendam a dor que dona Fabiana ela está enfrentando e a luta diária para recuperar tudo que ela perdeu. Esse caso não é apenas sobre medicina, é sobre a responsabilidade que doutora Helena teve nesse sofrimento de dona Fabiana. Então, eu peço que vocês ajam de maneira justa. Senhora Presidente, eu solicito a presença da médica perita para ela dar um parecer sobre o caso da dona Fabiana. Concedido. Doutora Ediliane, pode se apresentar. Bom dia a todos do CRM. Realizei uma análise criteriosa do caso e cheguei na seguinte conclusão. A paciente se enquadra num contexto de polifarmácia, fazendo uso de 2 antihipertensivos e 2 hipoglicemiantes, sendo acrescidas mais 2 medicações. O uso do anti-inflamatório não esteroidal prolongado afeta o mecanismo das prostaglandinas e a mesma estará predisposta a complicações gástricas e renais, como também o uso do benzodiazepínico, que, sem o acompanhamento médico, irá elevar o risco de sonolência e, consequentemente, de quedas. Obrigada, doutora. A senhora está liberada. Presidente, me concede a palavra? Concedida a palavra, doutor Arthur. Muito obrigado. Bom, vim aqui para defender a doutora Helena em tudo aquilo que ela está sendo acusada. Então, é muito importante que nós voltemos um olhar para este caso
de uma maneira ampla. Não vamos nos isolar num fato que aconteceu único na vida dessa doutora. Bem, temos que entender que a área médica é uma área muito complexa, que tem muitas decisões importantes que, claro, vão impactar positivamente e negativamente. Mas o que eu quero frisar para todos vocês é que a doutora Helena nunca teve a intenção de causar nenhum dano na Fabiana. Doutora Helena é uma médica que tem 15 anos de experiência dentro dessa cidade, fazendo bem ao próximo, exercendo a medicina da maneira mais bela possível. E não vamos criar uma mancha na vida dessa pessoa, dessa doutora, por um fato isolado que aconteceu de uma maneira que ela não queria que tomasse essa proporção. Ela fez a prescrição com todo o conhecimento que ela adquiriu durante a vida dela, durante o curso dela, dentro dos limites que ela tinha. Em relação ao sigilo médico, ela foi procurada pelo proprietário do hospital, que como médico também queria ficar a par de todo o caso. Em nenhum momento ela quis causar constrangimento, e veja só, tirar o emprego de uma pessoa, isso está longe de todas as pretensões de doutora Helena. Doutora Helena é uma mulher que quer ajudar o próximo, a vida dela foi entregue a isso. Meu Deus, eu não posso ver a carreira de uma médica de 15 anos ser jogada no lixo por conta de uma situação que não deveria ter tomado essa proporção. Não foi a intenção da minha cliente. Veja, a gente tem que ter compaixão e justiça. Esse é um local de fazer justiça. A justiça pede que a doutora Helena não seja penalizada por algo que ela não quis fazer. A medicina não é algo que não tem erros. O médico sempre é construído como aquela pessoa que não pode errar, que não tem margem para erro. Isso não existe. Pessoas erram, mas o que estamos julgando aqui é a intenção, a índole, a ética da profissional. A minha cliente é uma pessoa ética, uma pessoa responsável, que agiu de acordo com aquilo que ela aprendeu e quis sim ajudar a Fabiana. Claro que margens para erro existem, mas o que eu estou tentando convencê-los é que isso não é a intenção da minha cliente. A intenção é ajudar, uma médica que sempre procurou ajudar a Fabiana. E para concluir, quero deixar essa mensagem. Médicos erram, mas o que está sendo julgado aqui é a ética dessa profissional. Quero pedir a vocês mais uma vez, julguem com compaixão e vamos fazer justiça. Esse é um local de fazer justiça e eu confio muito nela e tenho a certeza de que minha cliente vai ser absolvida. Muito obrigado. Então, nesse momento, os conselheiros vão se reunir para analisar provas e argumentos expostos aqui e, após isso, ocorrerá uma deliberação. Nesse momento, a presidente vai proferir a decisão e fazer a leitura da sentença. Considerando os danos causados à saúde da senhora Fabiana e as circunstâncias agravantes, o Conselho decidiu pelo deferimento do pedido da autora, aplicando à doutora Helena, aqui denunciada, a pena disciplinar de censura pública em publicação oficial no CRM. Dessa forma, como presidente do Conselho de Ética do CRM da Paraíba, finalizamos esse julgamento, agradecendo a participação de todos os presentes e comunicando oficialmente o encerramento desta sessão. Publique-se e arquivem-se os autos. Obrigada, doutora. Eu sabia que a gente conseguia. Muito obrigada. A justiça tarda, mas não falha, doutora. Muito obrigada. Meu Deus, não era para isso ter acontecido. Tenha calma, vai ficar tudo bem.